Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o vosso Filho Deus perdoado entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. Sede da Sabedoria, Rogai por nós. São Seu Décimo, Rogai por nós. Deixa vocês tomarem essa É a minha última conferência, a vida espiritual adaptada a solteiros e casados. A divisão mais simples possível, a vida espiritual e depois a adaptação a solteiros e casados. Como eu disse, nós já desenvolvemos um pouquinho isso na conferência relativa às virtudes teologais e morais, e eu disse a vocês que a vida espiritual é uma realidade dinâmica. É verdade que na eternidade será uma realidade estática. A visão beatífica nos imobilizará na felicidade eterna do céu, esperamos isso. Mas aqui estamos no estado de viator, como dizem os especialistas da vida espiritual, né? Viajante. Ele está então caminhando. Então é uma realidade dinâmica. E numa realidade dinâmica há algo que prevalece. É a consideração do fim. Vocês imaginam alguém passando numa bicicleta, e você pergunta, fulano, está indo para onde? Para lugar nenhum. Ou ele está de mau humor, ou ele está um pouquinho atrapalhadinho, ou então é só uma convenção, uma maneira de falar, não vai para lugar nenhum porque ele está passeando. E portanto, há uma finalidade. Ele está rodando, porque ele não tem o que fazer, ele quer distrair um pouquinho, distrair as ideias, então a finalidade é essa. Mas sempre há uma finalidade, ele está fazendo alguma coisa. Uma realidade dinâmica, o principal é a finalidade. O fim, a consideração do fim é o principal. É o que dá a moralidade à coisa, por exemplo. Alguém dá uma esmola ao pobre. Qual é a finalidade? Me amostrar, me meter a besta. Que os outros vejam, já perde valor, todo valor. Mas se alguém faz aquela mesma ação com a intenção de agradar a Deus, nosso Senhor, mesmo que seja pouquinho, é o óbolo da viúva, isso já ganha valor. Para ilustrar isso, um exemplo bem elevado, né? Nós podemos encontrar na maior das obras intelectuais feitas até hoje por um simples homem. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. A Suma Teológica, ela é dividida em 3 partes. Tem a prima parte, que é de Deus, trata de Deus. A segunda parte trata do movimento da criatura racional para Deus. E a terceira parte trata de Cristo, né? Irod, primeiras letras da palavra Cristo em grego. Cristo que, enquanto homem, nos é o caminho pelo qual devemos tender a Deus.
Prima parte, Deus. Segunda parte, movimento da criatura para Deus. Terceira parte, Cristo, que enquanto homem nos é o caminho pelo qual devemos seguir a Deus. Mas aqueles que já um pouquinho ensaiaram de ver melhor a Suma Teológica sabem que a segunda parte se subdivide entre prima, secunda e secundé, ou seja, a primeira da segunda e a segunda da segunda, a subdivisão. Então, qual é o critério? Por quê? Qual é o critério aí que divide essa segunda parte? Veja bem que é do movimento da criatura racional para Deus. Criatura racional, né? Não qualquer criatura, né? Racional. Então, a prima segunda, por quê? Porque ela trata... Pincel pode ser melhor. Ah, tá bom. Trata do fim último e dos meios em geral. E a segunda trata dos meios em particular. Por quê? Porque estamos tratando do movimento da criatura racional para Deus. Trata-se de uma realidade, portanto, dinâmica. Tudo que é dinâmico implica movimento. Então, vai se tratar primeiro de quê? Da primeira e segunda, do fim, da finalidade. E depois dos meios em geral. Então, nessa primeira e segunda se trata da consciência, da lei, etc, etc. Do direito. A Suma Teológica trata do direito. E quem já é na área de direito, aconselha a ler a São Tomás de Aquino tratando do direito. Eu sei de um advogado que leu e disse que valeu mais do que toda a Universidade de Direito. A parte de São Tomás de Aquino da Suma Teológica sobre o direito. E aqui, nos meios em particular, ele vai tratar das virtudes, etc. Tudo que a gente viu em parte aqui, São Tomás de Aquino tratou. Na verdade, obras como essa de Royo Marinho, em grande parte, reproduzem e comentam a Suma Teológica. Então, por isso que eu lhes dizia que o fim é o principal, porque quando São Tomás trata do movimento da criatura racional para Deus, que é justamente a vida espiritual, a vida da graça para alcançar o paraíso, a primeira consideração é o fim, a finalidade. Porque se você abstrai do fim, pronto, não tem mais sentido. É o fim que vai dar digamos, a espécie à coisa. As coisas morais. A primeira coisa é a consideração do fim. Ora, este fim, no caso da vida espiritual do homem, pode ser subdividido em dois. Finalidade da vida espiritual. Você tem a finalidade absoluta e a finalidade relativa. A finalidade absoluta é a glória de Deus. Claro, tudo está fundado na glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer é pela glória de Deus. O mundo foi criado para a glória de Deus. Se vocês considerarem e meditarem nisso, vocês vão entender tranquilamente porque não importa muito, não importa fundamentalmente que, por exemplo, a maioria das pessoas se perca. Porque não é uma questão de estádio de futebol com placar, demônio contra Deus. O demônio consegue tantos, Deus tantos. Se o demônio conseguir mais, ele ganhou a parada. Não. Ele pode conseguir muito mais, não importa. A questão é a glória de Deus. E Deus tira a glória dele até dos condenados, que proclamarão, pelos sofrimentos dele, a glória de Deus que foi justo. Então não tem conversa. Não tem problema se vai ter mais, se vai ter menos, não sei. Mas não sabemos. Fazemos hipóteses baseadas em revelações privadas
que nos fazem supor que nos tempos da cristandade, provavelmente a maioria se salvava. Provavelmente. Pelo menos Santa Cristina Admirável teve um sonho em que ela via uma quantidade de gente muito grande no purgatório, uma quantidade de gente também grande no inferno, e uma quantidade de gente pequena, menor, no céu. Então você faz as contas, né? Chamar gente que se salvava do que se perdia. Pela descrição você conclui. A maioria se salvava, mas atenção, se salvava, ela viu as pessoas da aldeia onde ela morava. Uma aldeia católica do século XV. Bom, aldeia, não era nem cidade grande, aldeia. Então, numa aldeia, você conclui que numa aldeia do século XV, da cristandade católica do século XV, a maioria das pessoas alcançavam a salvação. Pronto. Ela vai perguntar em Nova York hoje, aí hoje já não é a mesma coisa. Ou mesmo em Vitória. Em Salvador, então, não se fala. Pronto. Não é a mesma coisa. Então, a gente, né, provavelmente, a suposição é que a maioria se perde. Suposições. Mas, enfim, seja a maioria, seja a minoria, não interessa. Porque, em primeiro lugar, está a finalidade, está a glória de Deus. Mas, além dessa finalidade absoluta, existe a finalidade relativa, que é a santificação da alma. Então, primeiro, a absoluta glória de Deus. Mas, é claro, dando glória a Deus, relativo a mim, a finalidade da vida espiritual será a minha santificação. Evidentemente, se eu dou glória a Deus, eu me santifico. Eu me torno mais próximo de Deus. Eu me torno mais próximo de Deus. Esse conceito tão elevado que é o conceito de santidade, né? É típico do catolicismo, da revelação católica cristã, porque os pagãos não conheciam isso. A santidade. Né? Essa elevação da alma. Não é necessariamente cultura, força física, riqueza, nada disso. Fama, nada disso. É santidade, uma coisa diversa. Você se aproximar mais de Deus, se elevar e se elevar em relação às criaturas. Por quê? Porque você coloca como finalidade essencial da sua vida a glória de Deus. Assim, por exemplo, há muitas pessoas que torcem um pouco a sua vida espiritual quando eles, por exemplo, vão se confessar ou vão fazer direção espiritual e chegam daquela maneira, sobretudo quando estão na igreja nova e se convertem, ficam com aquelas escamas da igreja nova. Então, eu fiz uma besteira, eu cometi um pecado, eu me prejudiquei, eu estava tão bem, e depois eu me sinto mal agora com o que eu fiz, isso, aquela coisa meio... Rapaz, diga logo, dá vontade, o confessor tem que ter paciência nessas horas, né? A primeira coisa que você fez foi transgredir os direitos de Deus sobre você. Ele está sempre naquela coisa, subjetiva. Ele é um negócio, é algo meio perfeccionista. Ele quer aparecer bonitinho, santinho, perfeito. Muitas vezes essas pessoas desanimam. Porque quando comete um pecado é como se fosse o vaso que eles estão fazendo e caiu, quebrou tudo. Aí entra no desânimo. Está entendendo? O que é que falta? O equilíbrio. Quem dá o equilíbrio? O eixo. Qual é o eixo? A glória de Deus. O eixo está neles. É inconsciente. Com o tempo, a pessoa, com a formação, tudo, eles vão reequilibrando as coisas. Porque, sobretudo, nós somos subjetivistas. Nós nascemos nesse ambiente. A gente nasceu com a cara na televisão. Né? E cada vez pior, porque estão com a cara agora em internet, isso aqui. Mas nós todos já nascemos com a cara na televisão, infelizmente. Então, herdamos sempre essa coisa, e a tendência mesmo do pecado leva ao subjetivismo, se colocar no centro. Subjetivista, Lutero foi um subjetivista e não havia televisão. Mas ele já andou conversando com Satanás, né, e ele se tornou subjetivista também. Então, santificando a minha alma, eu darei glória a Deus. Esta é a finalidade relativa da vida espiritual. Pois bem,
nós temos que justamente entrar. A glória de Deus, é difícil para a gente discorrer sobre isso. É de Deus, não podemos. Mas a nossa santificação, finalidade relativa, sim, nós podemos discorrer sobre isso. E quando nós discorremos sobre essa finalidade relativa, o que é a santificação da alma? Então você encontra 3 respostas. Primeiro, a santificação da alma é a configuração a Cristo. Segundo, a santificação da alma é a união a Deus mediante a caridade. Terceiro, a santificação da alma é a conformidade, perfeita conformidade, perfeita conformidade à vontade de Deus. Eis aí as 3 principais considerações que nós podemos fazer para definirmos, termos um conhecimento mais aprofundado do que é a vida espiritual. Primeiro, a configuração a Cristo. O que é isso? No plano atual da providência, assim Deus estabeleceu. Plano da providência quer dizer isso. Deus estabeleceu assim. No plano atual da providência, a santificação só nos é possível por meio de Cristo e nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só podemos nos santificar por nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos acceder a Deus por Cristo. Fora disso, impossível. Quer dizer que a vida, nós devemos viver a vida de Jesus Cristo. Ou melhor, Cristo deve viver em nós. É o que dizia o apóstolo São Paulo. Vivo eu, mas não sou eu. Antes é Jesus Cristo que vive em mim. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai reproduzir, vai usar o seu pequeno e miserável molde, que somos nós, para reproduzir, na medida do possível, sua vida em nós. É por isso que, por exemplo, uma consequência importantíssima, não pode haver vida sem cruz, sem sofrimento, porque nosso Senhor basta olhar para o crucifixo. Terminou sua vida assim, e foi só terminou sua vida assim, a vida dele foi assim. Nasceu num presépio, lugar de alimentar animais, né? Numa gruta, na pobreza, no abandono, e passou 30 anos de sua vida no desconhecimento. Eis aí, para todos aqueles que sonham em ser stars, super-herói. Ao contrário, você veste um menino de super-herói, ele já fica pequeno na cabeça. Ele vai ser um super-herói, um superstar, qualquer coisa parecida. Veste ele de Michael Jackson, coisa parecida. Que idiota! O que ele vai fazer quando ele crescer? Ah, é um menino tão bonitinho, inocente. Ele é inocente, mas você não é. Certo? E é você que está vestindo ele. Não é ele que está se vestindo. É verdade que ele está pedindo, mas ele não sabe o que ele está pedindo. E você sabe o que você está fazendo. Então, é justamente o contrário. Nosso show, 30 anos de desconhecimento, de anonimato. 3 anos de missão, porque foi nosso Senhor que mandou, para fazer a vontade do Pai, e termina essa missão onde? Na cruz. Então, é claro que ele não vai reproduzir exatamente esses traços em você, embora possa acontecer alguma coisa num grande santo, mas ele vai adaptar isso para a sua vida. Ele vai reproduzir isso na sua vida, tomando formas diferentes, mas que tem significado parecido. Então, projetos que não dão certo, a cruz do nosso Senhor reproduzindo. Doenças, dificuldades,
Também. É sobretudo aí em que nosso Senhor realmente encontra a identificação com a alma que é dócil à sua condução. E os santos, basta ver os santos. Os santos são modelos que reproduzem nosso Senhor nas suas vidas. A história, por exemplo, de uma princesa da Savoia, me parece, eu acho que é bem-aventurada, esqueci o nome dela. A princesa, ela não ia pregar, morrer na cruz, não é isso. Mas nosso Senhor apareceu um dia para ela e disse: minha filha, o que você quer? Está aqui. Acho que eram 3 coroas, algo parecido. Escolha: a calúnia, a doença e a perseguição. Pessoal? A opção, né? A calúnia, a doença e a perseguição. Qual é que vocês escolhiam? Dava uma carreira, né? Ela disse: eu quero os 3, Senhor. E a vida dela foi assim. Reproduziu a calúnia contra ela, a perseguição e a doença. Ela é uma santa. Eis aí como santos agem. Reproduziu a vida dela, a maneira da vida dela, mas reproduzia isso, a vida de nosso Senhor. A vida espiritual também é a união com Deus mediante a caridade. Justamente porque, como nós vimos ontem, a perfeição cristã consiste na perfeição da caridade. Perfeição cristã, perfeição da caridade. Por quê? Porque um ser só atinge a sua perfeição quando atinge a sua finalidade. Em toda a realidade dinâmica é assim, há um fim. Você só atinge a perfeição quando você atinge aquela finalidade. Chegou ali, atingiu, pronto. Atingiu sua plenitude. Uma jaqueira não atingiu a sua plenitude quando ela está no caroço. Só atinge sua plenitude quando chega a ter 15 metros de altura, um tronco enorme daqueles e cheia de jacas. Atingiu a sua plenitude de jaqueira. Assim também, então, para nós, quem é o nosso último fim? Como vimos, é Deus, nosso último fim sobrenatural. Logo, a perfeição a perfeição consiste especialmente na caridade, porque é a caridade que nos une diretamente a Deus. A fé nos mostra quem é Deus, até onde nós podemos conhecer. A esperança faz desejá-lo como bem para nós. E a caridade nos faz fluir de Deus como Ele é em si mesmo. E por isso é que a caridade vai permanecer para sempre. Quando a gente chegar à finalidade, o céu, a caridade fica e o resto desaparece. Não precisa. Porque a fé, que é a demonstração das coisas que não se veem, com a visão desaparece. E a esperança não precisa mais esperar, porque a esperança é um movimento, algo que a gente espera que está ausente. Quando ele está presente, desaparece também. Então é só a caridade, o fluir de Deus. E também a santificação da alma consiste na perfeita conformidade à vontade de Deus. Acho que era Santa Madalena de Pazzi que dizia: vontade de Deus, eis o céu. Ela falava aqui, a questão, o céu relativo, né? Porque o céu verdadeiro, o céu absoluto é a visão de Deus. Mas o céu relativo, ou seja, o céu aqui na terra, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A prova é que alguém pode ter fé e estar em pecado mortal. Curioso isso. Alguém pode ter fé e estar em estado de pecado mortal. Mas alguém que faz a vontade de Deus, nunca. Na medida que ele faz a vontade de Deus, ele está unido a Deus. Aqui na terra é assim. Porque é uma realidade dinâmica, como eu disse.
E é a vontade que puxa o ser humano. A visão é passiva. A visão, por que eu estou vendo esse livro? Porque esse livro está aqui. A impressão dele entra em mim, pelos olhos. É passivo a inteligência. Mas a vontade não. Se eu quero ler esse livro, ao termo, querer, vontade. Se eu quero ler esse livro, eu tenho que ter o impulso, tirar o impulso de mim, abrir o livro e me esforçar para ler a Teologia de la Vida Espirituale Teologia de la Perfección Cristiana de Antônio Royo Marini, 1130 páginas. Nada mal, é um bom esforço. Quer dizer, é a vontade que vai fazer isso. E é por isso que, quando a irmã de São Tomás de Aquino perguntou a ele, como é que eu posso me santificar, me parece. Algo assim, fiz uma pergunta a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, o maior dos sábios, o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos. Então, ele podia fazer um discurso, uma suma sobre a santidade. Ele respondeu com uma palavra. Minha irmã, é preciso querer. Então, querer, vontade. É vontade que quer. E querer é querer. Querer não é devaneio. Querer não é a imaginação toda de adolescente. E querer é o menino também. Claro, se quer, você vai atrás. Quando não quer, não vai atrás. Ele pode dizer que ele quer, mas não vai atrás. Eu quero ser médico. É melhor dizer médico, por exemplo. É melhor dizer eu queria ser médico. Por que não faz nada para ser médico? Ele não busca, não vai atrás de estudos, etc, etc. Ele queria ser médico, mas ele não quer ser médico. Porque ele não busca, não corre atrás. Mas se ele corre atrás, aí, bom, vamos ver. Pode ser que ele queira mesmo, que ele chegue lá. Então, essa perfeita conformidade à vontade de Deus significa, aqui na Terra, fidelidade, completa adesão, observância exata. A vontade de Deus se manifesta na criação, na redenção, em nossa vida pessoal. Em nossa vida pessoal. Essa fidelidade, sobretudo fidelidade à graça de Deus. Lealdade ou docilidade em seguir as inspirações do Espírito Santo, sejam quais forem as formas em que elas se manifestam. Ou essas inspirações do Espírito Santo, já num grau geral, num grau mais elevado, mas também como as coisas vão acontecendo. Coisas que rompem na vida que você não espera, infortúnio, acidentes, morte, doenças. Aquela coisa que você programou e preparou e não deu certo. Vontade ou permissão de Deus. Tanto a vontade como a permissão de Deus estão dentro do plano da nossa salvação. E é preciso ser fiel a isso, corresponder a isso. Vale dizer, não se pode jamais se revoltar contra essas coisas. Claro, se você tem um infortúnio, nada impede que você procure resolver o infortúnio. Mas você não vai se lamentar, nem se revoltar, como se Deus fosse o autor, não quisesse o seu bem. Não blasfeme desse jeito. Quem entra nesse caminho, se desvia. E pode se desviar gravemente. Entrar numa rota de afastamento de Deus. Não tem muita gente, essa pobre gente aí com religião epitelial, né? Só fica na epiderme. Então quando tem um sofrimento, Deus não pode, como é que Deus permite uma coisa dessa? Vai atrás da sessão espírita, sei lá para quê, para ter uma consolação, fulano falar lá, baixar lá e falar com ele. Tem gente que faz isso, gente de alta classe às vezes, fica nessa religião epidérmica, essa religião superficial, porque falta justamente vida espiritual.
A religião é um apêndice da vida dela. É algo para ajudar quando ela precisa. Já que tem coisas que ela tem medo, que ela não sabe, então ela, tem que chamar a Deus para isso. Pedir a Deus isso. Mas não é algo que entra, como deve entrar, no centro da sua vida. Bem, então, aqui uma explicação bem resumida do que é a vida espiritual. Claro que isso, né? Não vou aqui reproduzir as 1130 páginas desse tratado, que é um dos tratados. É impressionante como há uma quantidade grande de tratados de vida espiritual que foram escritos, sobretudo antes do Vaticano II. Excelentes tratados, enormes. A maioria, infelizmente, não estão em português. Em português só há Tanqueray, eu acho. Triste isso. Você acha uma quantidade enorme. Existe, por exemplo, uma obra chamada Eu Quero Ver Deus, Je veux voir Dieu. Está em, eu acho que está em espanhol e francês. Carmelita. Eugênio do Menino Jesus. Obra magnífica. Ele pega a obra do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila e vai comentando. Em 2 volumes dá 1000 e tantas páginas. Espanhol, cara? Eu acho que é em espanhol, eu acho. A obra é em francês, original. Não, a editora, não sei se foi Eclésio ou Paulo, reeditou esse livro agora, saiu recentemente. Espanhol? Não, português. Ah, bom, eu não sabia que tinha em português. Tem uns 4 ou 5 meses. Pois é, a coisa está melhorando, graças a Deus. É uma obra... É um volume só, grosso. Esse Eugênio do Menino Jesus, ele foi geral dos carmelitas. Tinha um nessa live aqui, também estava com a capa rasgada, né? É uma obra muito bem feita, certo? Existe, por exemplo, as 3 vias e as 3 conversões. Não é a pequena do Padre Garrigou Lagrange, não, mas é a obra que ele fez, também em 2 volumes, muito boa, que é o curso que o Padre Garrigou Lagrange deu no Colégio Angélico, de vida espiritual. Também uma obra magnífica. E existe o Roy Marinho, pelo menos Roy Marinho antes do concílio, porque Roy Marinho depois do concílio, diz o Padre Caldeirão, ele reformou as obras dele para adaptar ao concílio, coitado. Não pode escrever o nome do autor, cara? Você tem, por exemplo, Esse Eu Quero Ver Deus. bom, eu não sei, Eugênio, em português, do Menino Jesus. OCD, Ordem dos Carmelitas Descalços. Além do padre, se você... Espanhol, tem espanhol, Padre Garrigou Lagrange. As 3 idades da vida espiritual. Obra clássica, magnífica. Além de, temos em espanhol também, Teologia da Vida Espiritual, Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Roy Marinho. Se for antes do concílio, é muito boa. Depois eu não sei se ele mexeu. Padre, tanto que 3 livros que a Eclésia lançou do Padre Roy Marinho, a Fé da Igreja, é um vermelhinho, um verde e um azul. Depende da versão, aí eu não sei. Só olhando. Porque o Padre Caldeirão disse que ele modificou. Tem que modificar depois. Aí eu não sei. Se é um modificado, aí eu não sei. Mas se for antes do concílio, é muito bom. Esse padre escreveu muita coisa boa. Ele morreu há pouco tempo. Tá? E outros, muitos autores. Muita obra boa foi esse Padre Fivers também. Escreveu coisas interessantes. Padre Faber. Clássico. Padre Maynard também. É uma quantidade enorme de tratados de vida espiritual. Então, algumas divergências aqui e ali, né? Mas obras mais antigas, Padre Filipe da Santíssima Trindade, Padre Valgorneira, século XVII, escreviam tratados de vida espiritual muito bons. Os padres, esses religiosos, porque mostra que as pessoas se dedicavam a isso. Se eles faziam isso para vender, porque havia leigos que estudavam, se esforçavam, assim como hoje eles estão atrás de caras e outras porcarias por aí. Besteira. Não é nem imoralidade, bom, sempre tem, mas não é das piores. Mas é besteira. Por que a pessoa pode se nutrir de besteira a vida toda? É uma velhinha lá. Só fala besteira. É isso. Nunca se dedicou
seriamente a vida espiritual. Então fica na epiderme. Tem alguma devoção? Deus é que sabe. Quanto mais simples, mais nosso Senhor pode levar em conta. Eu não sei. Mas é aquela coisa fraquinha. Então, nós estamos aqui tentando formar o quê? Uma elite. Se vocês estudarem isso, vocês poderão depois transmitir para outros. Tem uma base segura, uma estabilidade, uma maturidade que só estudo e oração podem dar para vocês. Porque é assim que se fez muito isso, e isso teve seu valor. Por exemplo, os retiros de Santo Inácio, reduzidos a uma semana, que o padre Valé fazia. Ele fez isso muito na Espanha, nos anos 20 e 30. Então se diz que esses retiros que ele fazia na Espanha toda, prepararam o espírito do povo, de vários pais de família, para a Guerra Civil de 36 e 39, onde o catolicismo derrotou o comunismo. Porque havia gente preparada com esse espírito. A vida espiritual, quando eles viram eles agredindo a religião, não, esse negócio aqui vai quebrar. Então saiu o general Franco lá do Marrocos, com o movimento dele, foi tomando a Espanha, briga, o povo apoiando, até vencer completamente os comunistas. O que é isso? Esse pessoal reagiu porque haviam sido preparados. E a Vandéia, quem é que preparou? São Luís Leone Monfort, com seus exercícios, etc. Preparou o povo para isso. Eles vão buscando o quê? Fazendo retiros, etc., com uma elite de gente que vai depois influir sobre os outros. Então, essa vida espiritual que vocês devem aprender, estudar, ela deve ser adaptada, e no caso aqui é solteiros e casados, no caso de vocês, especificamente. Primeiro, eu queria chamar de uma maneira não é tão sistemática assim, mas só de acordo com o que a gente vai observando, né? Chamar a atenção para algumas coisas erradas que eu noto em direção, em confissão. Já falei alguma coisinha, né? Mas vou dizer mais alguma coisa aqui, em geral, né? Primeiro, uma noção equivocada de vida espiritual. É um ideal forjado mais pela imaginação do que pela razão iluminada pela fé. É gente nova que se converte, sinceramente. Há sinceridade, mas há imaturidade. A sinceridade pode conviver com a imaturidade, sobretudo em pessoas mais novas. Muito comum. Pessoas que são sinceras, eu não posso dizer que elas são mentirosas, que elas são fingidas. Pode haver alguma coisinha ali nos refolhos da alma, mas em geral não são fingidas. Não há fingimento, até onde eu percebo. Mas são pessoas que, justamente, o ideal deles é forjado pela imaginação. Eles passaram a vida assistindo televisão, mexendo no computador, ouvindo rock. Para quem ouve rock, não sabe ficar a cabeça certa. Uma pessoa que ouve rock continuamente, fica com a cabecinha não funciona direito, meu amigo. Ele tem que fazer refazer as coisas. A primeira coisa é parar de ouvir aquela porcaria. Uma anti-música. E que mexe com todo o aspecto inferior do ser humano. Porque a música racional, ela faz assim. Forte e fraco. E esses ritmos de rock, em geral, são assim. Você já viu um cachorro rosnando? É assim, animal. Está entendendo? O ritmo primeiro forte, o segundo fraco é mais racional. Sem falar nas letras, nem se fala aí, na zoadeira, na pobreza. A pobreza não tem nada de melodia. A melodia que fala para a razão, a harmonia que fala para a sensibilidade, o ritmo é animal. Então o ritmo é que é forte. Você ouve um concerto dessas porcarias aí, de longe você só ouve assim. Aquela... Você só ouve isso. Num concerto de uma orquestra sinfônica, você tem um ritmo, ele existe, ele é natural. Mas se o que está encarregado do ritmo parar, a orquestra continua, porque é secundário. Então vocês têm que... Eu espero que não tenha ninguém aí que ainda ouve essas porcarias. Mas se há ainda isso, vocês joguem no lixo
e ponham, substituam, porque ficar sem música é difícil. O ser humano tem essa tendência para isso. E hoje está tão fácil. Meu Deus do céu, você conseguiu um disco de música clássica antigamente, não era fácil não. Tinha que pedir emprestado isso aqui. Hoje você tem um patrimônio ocidental, música ocidental, extraordinário, à sua disposição, a hora que você quiser. Você pode então usar isso tranquilamente, sem gastar um tostãozinho furado. Se eu poderia citar aquelas músicas que o senhor falou na primeira conferência? Os autores em geral, né? Bom, músicas principais para começar. É um pouco individual isso, mas eu prefiro, eu aconselho muito para começar, se ouvir as 4 estações de Vivaldi, os 6 concertos de Brandenburg. Para começar, já é uma boa lição. Depois, se vocês quiserem ouvir a música aquática e a música de fogos de artifício de Handel, também muito bom. E depois, vocês poderão ouvir, aprofundando mais, as obras de órgão de Johann Sebastian Bach. Mozart também, embora Mozart seja um nível já inferior. Esse de órgão é o cravo bem temperado? Não, cravo bem temperado é para cravo, sendo que há versões para vários outros instrumentos, mas é para cravo. O cravo é um instrumento que precedeu o piano, certo? Então, as obras de órgão não, Bach escreveu centenas de obras de órgão. Algumas são obras-primas insuperáveis, extraordinárias. Né? Bach, a impressão que eu tenho é que ele descobriu a chave da beleza da música. Bastaria pegar 2, 3 obras-primas dele, ele ficaria a favor do resto até o fim do mundo. E por outro lado, qual música clássica que você não recomendaria? Eu até perguntei para o Cristo, não tem como Wagner, Beethoven. Bem, a partir do romantismo, que tem o seu valor, mas você pegar para uma pessoa que está começando música romântica, da época romântica, não é lá muito recomendado, certo? Porque é muito agitado. Uma pessoa que já tem um critério maior, ele pode distinguir entre as obras de diversos autores, algumas interessantes. Mesmo Wagner, que tem coisas, realmente, ele já precede realmente o começo da música do século XX, mas ele era um gênio, então ele fez algumas coisas que, sobretudo no começo, a primeira ópera dele, Rienzi, que ele renegou depois, né, parece, porque ele achou muito clássica. Mas tem algumas coisas interessantes. As aberturas dele, tem algumas coisas interessantes. Mas não é o mais recomendado. Se você começar estudando Bach, Vivaldi, Albinoni, Marcello, Handel, Telemann, pode ficar muito melhor nisso aí. E se você quiser se elevar mais ainda, você pode ir no polifônico e no gregoriano. Certo? Mas varie também. Cada obra tem seu valor. Mesmo obras menores, como por exemplo, sobretudo em certos momentos, ou mesmo para pessoas mais novas, eu não tenho nada contra, por exemplo, música de banda militar. São umas obras interessantes. Faz parte. A música de banda era para quê? Para marchar. A música viril. Você tinha que andar, um soldado marchava mais de 50 km por dia. Subindo da bandeira, né? Tudo isso tem seu valor. Eu não sou de pegar só uma coisa que acabou de história, mais nada. Não. Então, há uma liberdade para momentos, para isso, para aquilo. Mas que se livre dessa miséria de hoje, que não fecha para nada. A igreja não estuda especificamente nem música clássica, nem tipo. Não, a igreja estabelece música litúrgica para a igreja, que é o gregoriano, sobretudo, e o polifônico, em segundo lugar. Pronto. No mais, ela não censura exatamente isso aqui. Mas você tem que olhar, justamente, o rock representa algo fabricado para perder, para destruir. Então é algo que deve ser rejeitado absolutamente. Em geral, desconfie das músicas modernas. Pode aparecer uma exceção? Pode. Mas daqui você acha uma exceção, você já ouviu centenas de coisas que não prestam. Então, quando você vai na música clássica, você acha uma quantidade imensa de coisas, então vale muito mais a pena. Então justamente nós nascemos nesse ambiente, em maior ou menor medida, nós banhamos nisso. Então, nós temos essa tentação a forjar uma vida espiritual na imaginação. O que quer dizer isso? Nós
nós colocamos uma finalidade, justamente, a vida, a dinâmica depende do fim. Então nós colocamos o fim na imaginação e não na razão, numa finalidade determinada pela razão, iluminada pela fé. É algo assim meio, sei lá, qual é a finalidade? Me tornar santo. Ah, eu já me vejo santo. Vou me tornar um santo, vou praticar isso, praticar a castidade, praticar isso, todo mundo vai ver que eu sou um santo, e você começa a fazer filminhos na sua cabeça, reproduzindo aqueles filminhos que você via antigamente, e que você adapta, dá um verniz de religião e põe você no centro, contanto que você esteja no centro. E aí você fica nessa imaturidade. Então, quando vem a realidade, você vai caindo mesmo. Se você está com essa base, meu amigo, é areia, não vai sustentar. Aí você entra no design, cai no pecado, entra na vida de pecado. Depois, aí vem a consciência, né? Tem que me confessar. Aí vai e se confessa, faz uma confissão sincera. Mas começa a fazer tudo de novo com esses critérios. A imaginação, aí vai de novo, aí é o eletrocardiograma, entendeu? Porque a base é de areia. A base é de areia. A base é imatura. Outra tentação é uma espécie de mística provocada. É o que leva muita gente por aí a se aproximar dessas falsas religiões, por exemplo, orientais por aí. Porque justamente a grande diferença entre a mística verdadeira e a mística falsa, porque existe uma mística falsa, uma multidão de místicas falsas, é que a mística católica é uma mística sob o império da graça, enquanto que a mística falsa, as místicas falsas são naturalistas, quer dizer, elas são provocadas pela iniciativa humana com a ajuda do natural que está acima delas, ou seja, o preternatural. Então, você tem um testemunho, vou citar um interessante do padre Van der Linden, um francês que hoje é padre, mas antes ele se envolveu com o hinduísmo, com o yoga, tudo, ele foi para a Índia lá. Ele entrou numa comunidade monástica de gente que praticava o yoga e ele chegou a altos graus disso. Então ele diz que toda aquela maneira de yoga, que muita gente aí pratica porque é só um exercício para relaxar, não sei o que. Ele diz que tudo aquilo tem uma mística ali dentro. Porque você vai através, segundo a concepção dele, através dos exercícios que vão liberar energias que estão contidas aqui na base da coluna vertebral, chamada Kundalini, e essas energias vão subindo até chegar em cima aqui do crânio, vão passando pela coluna vertebral, pelos chamados chakras, e essa passagem vai liberando centros de energia. Então a pessoa vai entrando em estados de consciência mais elevados, entre aspas, né? E até chegar a uma espécie de identificação com o todo. São religiões de caráter panteísta. Panteísmo é comum em todas essas falsas místicas. Porque você vai liberar uma espécie de centelha da divindade que está em você. Quando você liberar isso, você chega ao auge. Ele chegou a esse auge. Mas o que é que ele dizia? Ele obteve poderes. Ele obteve poderes de cura, curas verdadeiras. Poderes de telepatia. Ele era ligado a um guru. Então o guru ele sabia quando o guru tinha fome, quando o guru precisava disso, ele sabia, ele percebia, foi pela telepatia, ele sabia. Ele já estava de tal maneira ligado com aquela mística falsa que ele tinha transmissão de pensamentos e coisas assim. Mas o que é que ele viu? Ele viu que em um determinado momento ele chegou a isso, mas ele estava só, não havia amor, não havia caridade. Porque a caridade implica dois, Deus e você. Ele estava sozinho. Ele tinha feito aquilo por sua própria conta e tinha chegado àquele estado de identificação, naquela identificação com o Nirvana, mas aquilo era algo vazio. E havia consequências, inclusive, por exemplo, na saúde das pessoas. As pessoas começaram a não estar bem de saúde, coisas estranhas aconteciam. Então, ele largou aquilo e voltou para a Europa. Mas ele ainda tinha esses poderes. E como ele estava meio desorientado, ele entrou em comunidades cristãs que praticavam essas coisas. Essas comunidades, já era depois do concílio, né? Ele é da geração de 68. Ele desviou assim, de 68. Então ele dizia que quando ele começou essas meditações transcendentais, década de 60, ele era um grande empregado de física nuclear, por exemplo, não tinha estudado, né?
Mas ele notava o seguinte, ele começou a fazer essas meditações e ele rapidamente foi subindo, ele passava o dia todo naquela meditação, aquele negócio dele, né? Fica ali com aquela perna cruzada, ele conseguiu uma concentração, mas ele, primeiro, ele se alheava do mundo, né? Ele se alheava do mundo, e ele tinha dificuldade de cumprir os deveres do Estado. Eis aí dois sinais certos de falta mista. E em menor grau isso pode ocorrer conosco, mesmo estando na fé verdadeira, mas com uma concepção meio imaginada, com uma maneira de agir que meio inconscientemente traz as marcas da nossa má formação, dessas influências ruins que, sei lá, um ou outro, em maior ou menor medida, nós sofremos na nossa criação, na nossa educação. Então, pode ser que nós cheguemos a esses erros também. Então, é preciso aterrissar de nossa imaginação para o real da vida presente. Quando eu digo que nós temos esse alinhamento do mundo a coisa ruim, não é o mundo enquanto coisa ruim, mas é o mundo enquanto realidade. A nossa vida espiritual tem que ser baseada na realidade. O ponto de partida tem que ser real. A nossa situação real. E não o que nós imaginamos que deveria ser. Alguém, por exemplo, tem pessoas que são assim. Eu quero me santificar. Então, ele se imagina. Veja bem, se eu fosse monge, consagrado a Deus, no estado de perfeição, ia fazer só rezar, trabalhar, obedecer, que vida magnífica, e está casado. Está tudo errado. Ele casado pensando assim. Pensando assim. Certo? Está tudo errado. Religioso também, pensando, veja bem, se eu casar, tanto casal aí ruim aí brigando, mas eu seria um esposo exemplar, acho que daria certo, não teria esse problema que eu tenho aqui, essa dificuldade, tudo errado. O ponto de partida tem que ser sua situação real. Em que condição estamos? Quais opções temos? Esse é o ponto de partida real. Cada um deve parar e examinar qual é a sua condição real. Porque não adianta nada ficar pensando em vida religiosa se você já está casado. Não adianta. É a sua vida presente, com essa esposa, com esses filhos, com esse emprego. Bom, há opções, claro, você pode fazer um outro emprego, fazer uma outra coisa, mas pense bem, não imagine. Considere o mundo real. O critério não é desse mundo, é nosso show, a glória de Deus, a sua santificação. Mas o critério se aplica sobre coisas reais, que estão no mundo. Você tem que aterrissar e enxergar as coisas. Então, dividindo então. Para os solteiros, eles têm a vantagem. Os solteiros têm uma vantagem inegável sobre os casados. Por quê? Porque os solteiros têm uma grande vantagem. Eles podem ser chamados ao estado de perfeição. Existe essa grande diferença, meus caros solteiros. O estado de perfeição é superior ao estado de matrimônio. Ponto final. Tem gente que diz aí, não, mas peraí, religioso, eu vejo, bom, realmente, uma boa pessoa, tudo, mas o que fulano, por exemplo, aí, pai de família, que ele sofre, que ele batalha para criar esses filhos e tal, ele tem mais mérito de Deus do que o religioso. É uma pessoa boa também, religioso, tudo, mas o pai de família não é assim. Pode ter, é verdade, mas não é assim. Por que não é assim? Porque o estado em que o religioso está acima do estado em que o pai de família está. Isso quer dizer que, mesmo que o padre de família tenha mais sacrifícios a fazer, é possível que os sacrifícios que o religioso faz sejam mais meritórios do que os sacrifícios que o pai de família faz. Estão entendendo? Não é o sacrifício em si, o sofrimento em si, mas é o mérito
Esse mérito é conferido por Nosso Senhor. E quando Nosso Senhor confere o mérito, Ele leva em conta não só a ação em si mesma, mas tudo o que foi feito antes e que dá a base para aquelas ações. Ora, qual foi a base do pai de família? Por melhor que seja, mas ele seguiu a lei da natureza, da atração do homem pela mulher, e também a tendência natural a ter bens, né? E também a tendência a ter a autonomia. Tenho minha casa, tenho deixa eu chegar a hora que... Aí depende, né? Tem muitos que também não tem essa autonomia não, mas em princípio ele seguiu essa autonomia. Esposa, filhos, eu tenho autoridade aqui, ninguém vai me mandar assim na minha casa, e eis aí, tem vantagens, né, isso, aquilo, e satisfações dessa terra que o religioso não tem. Então o religioso, qual é o ponto de partida dele? Eu vou obedecer. Pode ser que eu obedeça nas coisas mais tolas que ninguém vai ver, por exemplo. Já ouviram falar da amada Maria, amada de Jesus, brasileira aqui do Rio de Janeiro, filha de Capistrano de Abreu. A mulher que naquela época, início do século XX, sabia 5 línguas. Seu pai era muito culto, ficou muito culto, uma moça muito bonita e muito culta. Um dia no baile da sociedade, daquela coisa, ela teve uma inspiração, largou tudo aquilo e entrou para ser carmelita. Então, naquele tempo tinha as provações. Então, por exemplo, ela estava varrendo uma escada, né? Começa em cima, vai varrendo, puxando, aquela coisa. Aí passou não sei se era mestra de noviças, mas uma moça tão culta não sabe que se varre escada de baixo para cima. Ela na mesma hora parou e desceu e começou a varrer, subindo de um degrau. Quer dizer, ela sabia que era uma bobagem, ela estava fazendo uma humilhação, a mestra de noviças. Mas ela aceitou e fez isso. Parece besteira, né? Tem gente grosseira por aí no mundo que idiotice, rapaz. Mas estava na rua varrer assim, é uma idiotice, né? Não, ela fez assim. Agora, imagine quantos méritos essa monja ganhou nisso, varrendo essa escada. Não parece. A ação exterior é pequena, não parece até uma besteira. Mas os méritos lá que estão envolvidos aí, muito maiores, mesmo porque ela consagrou a vida dela toda a Deus. Então, todos os atos têm um mérito muito maior diante de Deus do que os atos feitos por um pai de família, ou uma mãe de família, que seguiu mais a natureza. Estão entendendo? É verdade que pode acontecer um religioso relaxado, sim, que vai fazendo tudo por rotina, bom, estou fazendo, eu obedeço, né? Bom, faço as coisas, mas aquela coisa sem grande espírito sobrenatural. E outro pai de família que começa a se dar conta, estuda a vida espiritual, essas coisas, e vê que os sofrimentos deles podem ser unidos ao de Nosso Senhor. E aí ele começa a oferecer aquela vida. Aí vai sofrendo, vai levando, e pode ser que chegue a um grau mais elevado no céu do que o religioso. Pode acontecer, é verdade. Mas em princípio, a vantagem é do religioso, é do que se consagra a Deus. Estão entendendo aí a diferença? O estado é superior. Então, se passa na cabeça de alguém esta opção, não despreze. Não fique com medo, é o melhor. Pelo menos tenha claro na mente isso. É o melhor. O estado de religioso é chamado estado de perfeição. O nome já diz tudo. É superior. É superior. E pode, se quer mais uma prova, abra um martirológio. Está vendo? Sobretudo os mais recentes, porque antes eram mártires, né? Não havia ainda. Mas quando isso foi desenvolvendo mais, os santos todos eram religioso, padre, e sobretudo religioso. O Curadas tremia quando ele via o martirológio dos santos, porque ele via que não havia santo pároco, ou praticamente não havia, muito pouco. Enquanto que nas ordens religiosas, hoje, acho que é hoje, foi ontem, acho que foi ontem. Se tiverem dúvida, pergunta do irmão João Batista, foi ontem. O martirológio, o dia de todos os santos beneditinos. Porque os beneditinos têm um martirológio só para ele, né? Os santos beneditinos. E os franciscanos também têm um dele, o martirológio só de santos, ou veneráveis, mesmo não canonizados, mas que dentro da ordem isso é em função. E os dominicanos também têm o seu martirológio. Quantos santos que não se sabe? Lá em Salvador,
perto do estádio da Fonte Nova, em cima, tem um convento do século XVII, na Bahia, né? Século XVII, de Clarissas. Houve uma madre ali, Madre Vitória da Encarnação, já ouviu falar? Uma santa, se fosse na Itália, na França, já seria canonizada certamente. Tem uma história de êxtase, de visões, disso, daquilo, era uma santa. Ele chegou a graus místicos. Está lá, virou um colégio lá, sei lá quem está agora lá. Está lá, mas se conserva o quarto dela, Madre Vitória da Encarnação, século XVII. Uma santa. Então, assim também, ó, Frei Vital, entre os capuchinhos, ele está no martirológico dos franciscanos. Se inclui Dom Vital, homem de Deus. E assim tantos exemplos. Os santos são abundantes nas ordens religiosas. Então, contra fatos não há argumentos. E quantos pais de família? Alguns, é verdade, mas não são muito numerosos. Quanto mais que há muito mais pais de família e pessoas no mundo do que pessoas religiosas. Então, é o estado de perfeição. Ali você faz a profissão. Minha profissão é me santificar. E por isso as coisas facilitam. Daí porque certas coisas que olhadas exteriormente podem parecer, rapaz, fulano aí precisa se preocupar com a comida de todo dia, com isso, aquilo, tá, a comida lá no dia, tal, tudo, embora ele também tem que trabalhar para fazer aquilo, né? Mas ele não tem aquela preocupação como o leigo que tem que ganhar a vida, então ele entra no estado religioso, pronto, ele faz a obrigação dele, tira um estresse da cabeça, é verdade. Tira uma preocupação, se dedica a isso, mas é para facilitar a busca de Deus. Porque é claro, quem vai a Deus pela vida religiosa, Deus está aqui, ele vai assim. Pelo menos a tendência é essa. Enquanto que o que está no mundo, ele faz assim. Ele pode também, mas ele vai passar por todos esses desvios, que é justamente as preocupações com a família, as preocupações em ganhar dinheiro, as preocupações de ser autônomo, do poder, disso, daquilo, e muitos se desviam, né? O desvio pode ser muito maior. O chamamento da pessoa, por exemplo. Essa é uma questão do chamamento, muita gente fica com dúvida. Bom, primeiro, se a pessoa já está casada, estabelecida, acabou a história. Não tem que discutir. Mesmo que tenha havido um chamado, aí passou, meu amigo, agora é enfrentar. Acabou. Certo? Não fico com essa... Que começa a ficar aquela minhoca mexendo, mas tudo é errado na minha vida, porque eu devia ter sido religioso, nada disso. Está dando errado porque você está. Não vai botar a culpa em outra coisa. Eu conheço um mesmo que... É pecado ficar pensando assim. Só faz atrapalhar, você marca o passo. Eu conheço um mesmo que era desse tipo, ele só se lamentava porque eu ia ser religioso, eu ia ser padre, sei lá. Aí apareceu uma moça lá e me seduziu. E depois não deu certo no direito do casamento. Então, e me perdeu, foi isso? E não leva uma vida católica. Me perdeu, foi isso, rapaz. Eu estava tudo direito, parece essa moça. Quer dizer, bota a culpa nos outros, não tem culpa nenhuma, quer dizer, essas más formações. Nada disso. Se você já está casado, isso aqui é isso, meu amigo. Não pense mais nada disso. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não vale a pena perder tempo com isso. Não vale a pena. Então, está casado é enfrentar a vida de casado. Ponto final. Agora, se você é solteiro, é a vantagem que eu disse aqui, né? Solteiros têm vantagem. Então você vai ver. Agora você vai ver sempre isso. Não é o subjetivismo. Eu sinto em mim que eu sou chamado por Deus. Tenho certeza disso. Não, você não tem certeza de nada, meu caro. Você pode ter indícios, mas quem vai dizer é a autoridade. O último critério é esse. O último critério aqui na Terra, o mais seguro que a gente tem, é a autoridade. Quer dizer, o diretor superior da comunidade, etc. Eles é que vão dizer. Daí porque é interessante, alguém que é tocado por isso, ele faz uma experiência. Passa alguns dias, umas férias, uma comunidade religiosa, pronto. Aí se confessa, tem uma direção espiritual, pode ser, pode não ser. Mas quem vai dizer, quem tem mais segurança para dizer, é o superior, é o confessor, etc. Esse é que vai dizer mais claramente. Não é certeza absoluta, né? Mas na medida que você tiver uma certeza moral suficiente, bom, meu amigo, então faça a sua opção. Você casou, casou. Agora no caso do casamento tem essa coisa, né? Os filhos, aí você se apega mesmo. Só se for um vagabundo. Não tem jeito, tá filho, pai, acabou. Mas o religioso tem isso. Tem muito religioso fiel por aí por causa disso.
Porque não tem filho, não tem nada, mas você não jurou ali, meu caro? Assuma seu compromisso. É isso. Assuma seu compromisso. E os seres humanos estão nessa imaturidade. Antigamente, bastava fazer 1 ano fazer os votos. 1 ano só de vida religiosa. Hoje são vários. No nosso mosteiro, uma pessoa para fazer os votos perpétuos, ele passa no mínimo 8 anos de vida religiosa. 8 anos para fazer os votos perpétuos. Por quê? Porque todos os... Chega alguém, não sei o que coisa boa, daqui a pouco começa... Primeiro trabalha e não sei o que, e começa a pensar, e começa a... Ele não tem maturidade. Não tem maturidade. Antigamente, bastava 1 ano. Por quê? Porque ele já chegava maduro, era de uma família numerosa, tinha trabalhado na roça, tinha sofrido, tudo isso. Basta ver a história dos nossos avós, pelo menos os nossos avós, sofriam mais do que a gente, muito mais, trabalhavam mais, formavam mais, tinham mais firmeza. Enquanto que a gente é dessa maneira. Então, os solteiros têm essa vantagem. Os casados não têm mais essa vantagem. Mas eles podem, no entanto, aproveitar das tribulações da carne. Como falava São Paulo, né? São Paulo falava, eu queria até com a pessoa, eu queria até que você não se casasse, mas já que você quer, quem casa não peca. Mas ele terá tribulações na carne, etc, etc. Mostrando assim a superioridade do estado de castidade sobre o estado de matrimônio. Eles têm a vantagem de aproveitar essas tribulações da carne, que também santificam se aceitas em união com o sacrifício com a cruz de Nosso Senhor. Então eles podem também, é o que eu estava explicando antes. Pode ocorrer em certos casos que leigos cheguem a um grau maior do que, pessoas casadas cheguem a um grau maior do que pessoas religiosas. Pode ocorrer, mas não é o normal. Porque mesmo que materialmente os sacrifícios do leigo sejam maiores, podem ser, às vezes também tem religioso que tem sacrifícios grandes, mas o formal da coisa, o oferecimento disso a Deus já é muito mais forte no estado religioso, e por isso normalmente tem mais méritos os religiosos, normalmente. Então, no entanto, independente das variações, todos são chamados à perfeição. Perfeição, o fato do estado religioso ou sacerdotal ser chamado de estado de perfeição, não quer dizer que perfeição é para eles, são especialistas. A gente aqui está aqui no mundo, não é isso. Todo mundo está chamado à perfeição. E por isso é necessário esse espírito de sacrifício. Porque é por esse espírito de sacrifício que nós nos configuramos, né, a Cristo. A quem? A Cristo e a Cristo crucificado. E uma excelente maneira de adquirir este espírito é cumprir os deveres de Estado. É um índice muito importante. É um sinal muito importante de que a vida espiritual dele está no reto caminho. Não é o único, mas é um sinal interessante. É o cumprimento dos deveres de Estado. Por quê? Porque os deveres de Estado... Dever de Estado é o sacrifício et nunc. Dever de Estado é o sacrifício et nunc. Ou seja, o sacrifício aqui e agora. Dever de Estado é o sacrifício aqui e agora. Então ele tem essa grande vantagem, porque ele é sacrifício e ele nos põe em contato com a realidade. Porque tem muito sacrifício deslocado por aí, muita penitência deslocada por aí. É o sujeito, por exemplo, que lê uma vida de santo, olha só o jejum que ele fazia. Que era até um religioso, na maioria das vezes. Bom, e ele lá casado, vou fazer um jejum daqueles, não consegue trabalhar direito, isso e aquilo, e complica, mas fica com aquela teimosia, e começa a se irritar porque não me deixam fazer penitência, não me deixam rezar, e põe um bolo na família, por causa de uma atitude um tanto fanática, que não leva em conta a realidade presente dele. Então, se ele procura cumprir os deveres de Estado, pronto, já fiz os deveres de Estado, aí a partir daí eu vou desenvolvendo, se eu tenho tempo, se eu tenho condições, os meus deveres religiosos. Esses deveres religiosos vão ser imbricados com os deveres de Estado,
e deve se adaptar de tal maneira que ele possa cumprir seus deveres e cumprir seus deveres de Estado, deveres religiosos e deveres de Estado. Daí porque todos nós devemos ter um plano de vida, no que diz respeito à vida espiritual. E devemos ter, e que inclui um certo número de práticas piedosas, mas essas práticas não podem ser acumuladas demais. Muita prática acaba confundindo, a pessoa não consegue fazer os deveres de Estado. Então, nesses sacrifícios, nesses deveres de Estado, já são sacrifícios, e tudo isso pode nos levar a nos unir a Nosso Senhor. No entanto, quem procura unir-se a Nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que não acha tempo ou modo de cumprir suas obrigações de Estado, o tempo todo procurando práticas piedosas, aqui e ali, de uma maneira um tanto singularidade, é típico do imaturo. Típico do imaturo. Vocês fazem a consagração à Nossa Senhora, é bom ter uma correntinha. Mas não precisa pegar, eu já vi uma correntona dessa aqui, até com cadeado, para que isso? Não precisa. Principalmente se você não é um religioso. Havia religiosos que viviam uma vida mais recolhida, então eles faziam certas coisas que realmente chamavam a atenção, mas eles estavam isolados mais. Não era para se amostrar. Então, se você é uma vida que você está no mundo, com família e tudo, veja a prudência. Não fazer certas coisas que às vezes aparece uma coisa para chamar a atenção. São mais novos, mais imaturos, faz isso, né? O crucifixo também do corpo também, o crucifixo enorme. Bota um negócio com a cruz. Não precisa. Para que isso? Para que isso? Às vezes eu não falo isso em particular logo assim, porque você tem que ser prudente. Às vezes a pessoa pode até se escandalizar. Ih, você não é culpado disso. Você tem que ficar. Mas estou falando em geral para vocês, né? Não convém, tá? Também às vezes, até mesmo entre as mulheres, claro que é bom que a moça se vista muito decentemente, mas tem umas que querem se vestir como se fosse religiosa. Não, eu também não. Você não é religiosa. Está entendendo? É uma imoderação, é uma imaturidade. Acaba sendo contraproducente. Então, você quer se veste de maneira discreta, tudo, modesta, tudo, mas não precisa de exageros, coisas assim que... Não precisa disso, é imprudente essas coisas. E, tendo sempre em vista isso, cumprir meus deveres de Estado. Se você procura práticas piedosas, isso, aquilo, de modo que você não consegue cumprir suas obrigações de Estado, você tem pouca vida espiritual, no fundo, e tem muita preguiça. Eu preciso ter muita preguiça. A preguiça, ela não... Existe a preguiça clássica, que é a preguiça do poste. Ele não faz nada. Essa preguiça é relativamente rara. Existe, mas é raro. É o poste, não faz nada. Mas existe a preguiça disfarçada, e que todos nós temos em maior ou menor medida. É você fazer várias coisas, mas não o que você deve fazer. Tem gente que é assim. Vai fazer um estudo na universidade. Eita, que negócio chato estudar isso. Mas sabe o que é? Eu sou uma pessoa de grande cultura. Eu estudo filosofia, teologia, vida espiritual, isso, aquilo, tudo que passa na internet, várias coisas na internet. Tem uma lista de favoritos de sites, de mais de 200 sites. Estou consultando isso aqui, estou atualizado com tudo, mas não estuda seus deveres da faculdade. É preguiçoso. Ele não é o poste, mas ele é o que procura desviar, fazer isso, aquilo, para não entrar naquilo que é a obrigação de Estado dele. Estão entendendo? É uma preguiça. Tem que ser combatido. É claro. Ele tem que enfrentar aquilo que ele deve fazer. Ele não estabeleceu, ele não quer ser pai de família, tudo, ele não tem que estudar direito, medicina, etc. Ele tem que estudar aquilo, meu amigo. Ele tem que passar. Alguém, por exemplo, que vai ser médico, você tem uma obrigação grave, meu cara, de aprender aquilo, senão você vai matar o sujeito. Brincadeira é isso? Mas foi um erro médico, eu não tive intenção. Você não teve intenção, mas você fez aquilo porque você não aprendeu nos seus estudos. Portanto, há pecado ali. Correto? Então, é necessário se dedicar àquilo. Dedicar, estudar, etc.
É o seu dever. É o seu dever de Estado. Pois bem, outra coisa importante. Vence-se a preguiça fazendo-se, não pensando-se. Preguiça pensada, preguiça dobrada. É o sujeito que fica a vida toda. Ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Se não tivesse aquele impedimento, você passa ano passando, você pergunta, ele está lá parado, não consegue emprego, mas eu ia conseguir dessa vez, mas houve tal coisa e tal coisa. Eu não esperava isso. E não sei o que. A mesma conversa mole a vida toda e não sai nada. E vai acumulando. E vai acumulando, acumulando a preguiça. Ele pode parar no poste mesmo. Entendeu? É um processo de postificação. Ele vai ficando cada vez mais parado, mas ele vai. Não, você vence fazendo. Eu tenho que fazer tal coisa. Isso vale para a vida espiritual também, claro. Não é só o dever de Estado. A vida é espiritual. Eu tenho que fazer tal coisa. Seria bom fazer. Faça a coisa, tá bom. Ah, mas eu rezei com tanta má vontade, com tanta distração. Você rezou, já é alguma coisa. Não foi 10, mas você conseguiu um pontinho já. Faça de novo. Se você tentar várias vezes, você vai ver que vai ser melhor. Sempre haverá distrações, etc, dificuldades. Mas se você está fazendo, já é alguma coisa. Reze o rosário. Você me distrai tanto no rosário. Você divide o rosário. Mas mesmo dividindo, eu tenho dificuldade de distração, etc. Você rezou, rezei de alguma coisa. Apesar da distração, valeu. Valeu alguma coisa. Então, para vencer a preguiça, para os solteiros, envidando todas as forças para ser um bom católico, antes e durante o processo de decisão da vocação. Você não vai esperar, é outro defeito que eu acho, que se encontra. Ele ainda não se decidiu. Será que se eu não? Porque se eu tiver vocação, eu vou ser um religioso. Enquanto ele não decidiu, ele fica numa vida medíocre de pecados, etc. Primeiro ele tem que ser um bom católico. E a partir daí ele vai examinar se ele tem ou não vocação. Não adianta nada ele, porque se eu tiver vocação, não, aí eu vou melhorar, vou fazer isso, mas não tem, aí continua com uma vida medíocre mesmo de pecado. Não. Tendo vocação ou não, ele tem que salvar a alma dele e tem que ser perfeito. Nosso Senhor chamou todos a perfeição, então ele tem que ser um bom católico. Ter isso principalmente. Aí depois, à medida que ele vai sendo bom católico, ele vai recebendo esclarecimentos para decidir se ele tem ou não vocação. E para os casados, cada uma das tarefas, para os casados, sim, cada uma das tarefas diárias que constroem patrimônio, família, emprego, tudo isso. Se você é casado, meu amigo, construa sua família, construa seu patrimônio, trabalhe, saiba que as fontes do enriquecimento lícito são o trabalho e a economia. Há uma mentalidade espalhada aí do sujeito, dá uma série, ele é inteligente, então ele rapidamente fez uma jogada na bolsa e conseguiu milhões. São os exemplos que aparecem aí. Trabalhou pouco e ganhou muito. Olha só. Tudo mentalidade de malandro. No fundo é de malandro. Muito difícil escapar de uma malandragem nessas coisas. Pode ocorrer, às vezes, a pessoa comprou um terreno, ele valorizou, bom, pode ocorrer. E nada impede que ele possa fazer até certo ponto. Certo? Há pessoas que têm visão. Ele sabe que aquilo vai valorizar, ele compra aquele terreno e valoriza. Bom, até certo ponto é lícito. Mas essas jogadas meio malandras, né? E vai fazendo isso e consegue tal investimento, tal coisa. Não. Fixar-se no trabalho, no esforço e na economia. Na economia. Bons católicos, em geral, conseguem uma situação equilibrada. Porque eles economizam. A própria vida espiritual leva ele diminuir as suas necessidades. Então, por exemplo, filhos. Um filho, um quarto. 2 filhos, 2 quartos. 3 filhos, 3 quartos. Para que isso? Vai parar onde isso? Vai comprar um hotel? Não. No máximo 2 quartos. Um para os meninos e outro para as meninas. Beliche, etc. Roupas, calçados. A criança cresce rápido, vai deixando, joga fora. Não, deixa mais novo. Ah, mãe, por que ele teve? Porque você é mais novo.
Acabou. Aproveite que está mais novo, rapaz. Mais novo é mais fácil. Ele não dá testa. Dá um pouquinho, dá um nhenhenhen, mas a menina pequena assim, chora, a galera tá dando risada. Aproveite. E aí você vai economizar também. E trabalhando você vai conseguindo o seu patrimônio. Certo? Então, Mas patrimônio. também ensina também os filhos aí. O quê? Além desse curso, me ensina os filhos a ficar assim. Exatamente, eles começam a ficar cheios de vontade. E se você coloca nessa privação, nessa simplicidade, eles vão se acostumando com isso. Vão criando caráter. E vão criando também um senso de hierarquia, porque ele é o mais velho. O mais velho. Tem sua importância. O mais velho. E vai ajudar o mais velho, vai ajudar a educar o mais novo. Tá, todo mundo sabe que filho único é aquela história, né? Cheio de vontade, tanto assim, caprichoso, porque é sozinho. Né? Enquanto que o filho de família numerosa, em geral, é mais bem formado. A própria natureza da sua eleva ele. O mais velho vai botar ele na linha. Isso, aquilo, ele vai... Então, tudo isso faz parte. Então, tudo isso, essa preocupação com emprego, com família, com patrimônio, todas essas tarefas diárias são pontos contra o mundo, a carne e o demônio, se feitos segundo a vontade de Deus. Se você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, tudo isso vai ser feito contra o mundo, a carne e o demônio. Nosso Senhor vai aceitar o seu sacrifício. E você tem exemplos, se você estudar, por exemplo, a vida de um São Francisco de Borja, alguém que foi religioso, mas antes de ser religioso, foi durante muito tempo casado, com filhos, só entrou na vida religiosa quando os filhos já estavam grandes, e altas funções, vice-rei, mas ele tinha uma vida de pai de família perfeita e uma vida espiritual muito intensa. Bom, era um sujeito realmente superdotado, né? Mas de meditação, de rosário, de tudo. As duas coisas ele conseguia. E além disso, para terminar, não fiquem no âmbito estreito da familiar. O âmbito estreito familiar. E aí entra o segredo da associação. As famílias sozinhas não vão dar conta das coisas, é preciso que elas se associem. Então, para a associação, algumas sugestões, só para terminar. Então, ter um objetivo claro na mente dos associados. Segundo esse objetivo, se agirá, é o método. O método vai se basear na finalidade. Então, um grupo católico se forma, você tem essa intenção de estudar, rezar, criar um centro da tradição no seu lugar, certo? Então tem toda uma metodologia para se chegar a isso. Este objetivo prevalecerá sobre a vontade de cada um, porque é muito comum nas associações, cada um quer fazer sua vontade, e a tentação pode ser, por exemplo, do líder, tanto projetar o seu eu, a sua fama naquele grupo, seu saber, suas capacidades, suas habilidades, etc. E pode ser também dos subordinados que querem passar um dia por cima, né? Luta de classes. Então, esse objetivo comum deve prevalecer sobre a vontade de cada um, individual de cada um. Depois, assumir responsabilidades e prestar serviço. Cada função que você tem é uma responsabilidade e deve se externar na prestação de serviços. E, em primeiro lugar, isso vale para o líder. Essa responsabilidade e essa prestação de serviço. Em primeiro lugar, para o líder, mas também para todos os outros. Cada um deve olhar para si primeiro. Em que eu estou, qual é a minha responsabilidade? E depois, em que eu estou prestando serviço? Primeiro isso, tenha isso, enxergue as coisas nessa perspectiva. E você não vai começar a ficar murmurando, fulano, cigano, falando aqui, fazendo grupinho, isso aqui, fazendo confusão, intriga, essas coisas.
E tudo isso implicará a renúncia da parte de todos. Se você vê que na sua vida você está renunciando, é bom sinal. Se você enxerga na sua vida que você não está renunciando, e você só está adquirindo cada vez mais prerrogativas e cada vez mais privilégios, não é bom sinal. Isso quem faz são os políticos, e não os que procuram o reino de Deus, se associam para procurar o reino de Deus. Estão entendendo? Então, alguns conselhos que eu dou de um modo geral, porque justamente essa restauração da família deve desbordar numa restauração das associações, e no nosso caso presente são essas associações da resistência católica, que é simplesmente o catolicismo continuando. Para continuar ele tem que se associar. E no nosso tempo atual é assim, a vida paroquial não é mais possível, pelo menos por enquanto. E não sei quando vai se restaurar isso. Não tem mais isso. Talvez você tenha um similar, às vezes, no mosteiro, um similar de vida paroquial, porque está perto ali e tudo, né? E realmente é uma boa opção, se vocês podem, com o tempo, tiverem condição de morar perto de um mosteiro. Que aí a vida paroquial fica mais próxima. Mas a maioria não pode. Então, são esses grupos, onde o laicato tem uma importância grande assim. Não tem como, os poucos padres que nós temos, dar uma assistência paroquial. São os leigos. E aí, daí a responsabilidade maior de vocês. Tem que crescer, tem que amadurecer, para justamente manter uma organização estável, submissa justamente pela confiança, pela lealdade aos bispos da resistência, bem como aos padres que se ocupam de vocês, mas onde muitas dessas tarefas serão assumidas por leigos, não tarefas sacerdotais, claro, mas tarefas de organização, tudo isso, né? Organizar, fazer as coisas, etc., vão assumir essas coisas, mas justamente esse espírito de responsabilidade. A responsabilidade é quem? Responder só ao padre ou ao bispo? Não, a Deus. A Deus. Tudo isso será cobrado no dia do juízo. E servindo. Fazer as coisas. Se eu posso, faça. Se cada um tiver espírito de serviço, pronto, as desavenças diminuem ou desaparecem. Porque cada um terá na mente servir. Então, se eu não posso fazer aquilo ali na hora, porque está realmente muito ocupado para mim, meus deveres de Estado também, o outro que está mais livre, ele vai logo perceber. Se ele tivesse espírito, essa perspectiva, ele vai perceber. Fulano, eu faço isso para você. Não fique no seu campo, não. Deixa ele se virar. Não. Se você tem mais tempo, você pode. E se você não tiver tanto tempo, você pode dividir alguma coisa ou chamar um outro, talvez a fulano está falando. E se o outro estiver bem disposto, ele também vai, mesmo que ele não perceba na hora, que às vezes sempre tem uns que percebem mais. Há pessoas que têm uma natureza mais serviçal. Isso é muito bom, é um dom. E tem gente que, mesmo sendo reta, não é muito serviçal, ele vai ficar no canto dele. Se chamar, ele vai. Mas se não chamar, eu não sei, fica no canto dele. Ele hesita e não faz. Então pode chamar fulano, suscita aquilo nele, ele vai fulano, ele está precisando aqui e tal. Então ele vai e faz também. E assim as coisas vão caminhando melhor. Entendendo? Bom, espero, vocês ainda terão 2 palestras do irmão João Batista, né? Essa é a última minha, quero fazer um pouco dos sermões ainda, né? Mas que sirvam para os senhores. Alguma questão, irmão? O Pedro? Para colocar em prática esse conceito de fazer associações, a ação católica que ocorreu no Brasil, principalmente pelo que ocorreu aqui, ela pode servir de exemplo ou não? Mais ou menos. A ação católica teve suas coisas, mas teve também seus defeitos, né? Eu acho que o melhor é você pegar Existem modelos que são... a obra de Dom Lefebvre. Seria bom, talvez, estou pensando nisso, não sei, mas se fizesse talvez um estatuto mínimo, poderia ser feito pelos bispos, pelos padres, para grupos católicos, e se aplicasse isso para os diversos grupos. Um estatuto mínimo, não precisa ser muita coisa. O estatuto seria para geral, para todos os geral, que poderia ser adaptado talvez em algumas circunstâncias para um grupo ou outro, mas seria assim geral, com certas coisas. De acordo com a experiência da ordem terceira da fraternidade? Talvez. Alguma coisa parecida, que serviria para cada grupo individual, não seria uma coisa unificada toda. Mas esse estatuto poderia ser assumido pelos vários grupos, daria uma certa homogeneidade sem chegar a ser uma fusão. Certo? Talvez isso facilitasse, porque o preto e o branco está sempre claro, daqui ó.
você está se aproximando, tudo, outros que estão conhecendo. Se você quer saber mais ou menos como nós somos, está aqui, ó. Está aqui, ó. Uma página ou duas, uma coisa bem simples, não precisa ser nenhuma coisa simples aqui, ó. Nossa posição é essa aqui. Não somos cismáticos, não somos sedevacrantistas, não somos modernistas, não queremos criar uma outra igreja. Reconhecemos a existência da autoridade, mas resistimos a ela por causa disso, daquilo, do outro, tal. Então, nas nossas reuniões, vamos praticar estudo, oração, tal. Algumas coisas bem simplificadas que a pessoa tem uma ideia. Está o preto e o branco ali, é claro. E se houver alguém que quiser desviar, peraí, está aqui, ó, está aqui, está claro, tal. Então, se você quiser botar a viola no saco, só que está contra aqui, está entendendo? Que fique claro, seja simples e claro. Talvez isso ajudasse os diversos grupos, porque justamente isso são pessoas em geral novas, e sempre em todo grupo tem suas divergências. A gente viu que ocorreu agora, nesses anos com o Padre Cardoso, esse terremoto aí, que, bom, acho que foi um blefe, né? Mas não conseguiu atrair muita gente, mas desorientou. Nota isso. Então, poderia ajudar essas coisas, tá entendendo? E eu acho que o modelo principal é do Marcel Lefebvre, me parece, porque é quem levou adiante isso. Nós estamos pegando o estandarte dele, que foi jogado fora pela fraternidade, e estamos levando adiante. Simplesmente isso. Pode botar nome de tradição de resistência, vai ser são nomes, não é o mais importante, mas é a missão de ser católico nesse mundo de apostasia e nessa situação extraordinaríssima da igreja de hoje. Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Pai, Filho